Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Formação Econômica do Brasil, o primeiro vídeo comentando o texto de Winston Frist, Apogeu e Crise na Primeira República, 1900-1930. Como introdução, a instabilidade econômica gerada pelos sucessivos choques externos que se iniciam em 1914 e se estendem pela primeira metade dos anos 20, mina as bases das alianças políticas tradicionais entre os grandes estados e, sob o estímulo adicional das ideologias emergentes na Europa no pós-guerra, debilita a crença nas vantagens do liberalismo econômico. Esse foi um período, quer dizer, nós estamos tratando da economia brasileira da Primeira República, né? Vai de 1889 a 1930. Então, esse período foi conturbado. Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi um evento que moldou o século XX, o mais importante deles, dadas as consequências, né, que deles adviram. E depois nós temos, né, na década de 20, uma série de acontecimentos na Europa. E houve uma mudança fundamental, né, fundamental da perspectiva social dos grupos envolvidos. Né? A Primeira Guerra Mundial, né, causou uma mudança de perspectiva, né, política enorme. Né? Não é à toa que dela surgiu o primeiro país socialista do mundo, né, a União Soviética. Né? Nós tivemos uma série de revoluções na Europa, e como resultado da guerra, as classes, né, abastadas até então, as classes dominantes, a nobreza que estava no poder, né, em vários países, elas perderam, né, essas classes perderam o seu apoio popular. Não há uma mudança, uma democratização muito grande das sociedades europeias, né? Uma ampliação do espaço democrático. Então, nós temos uma mudança muito grande. E isso vai afetar o Brasil na década de 20. Bem, com a crise de 29, o sistema político brasileiro se desintegra. E com ele termina também o modo caracteristicamente liberal da gestão dos fluxos comerciais e financeiros entre as economias brasileiras e a economia mundial, mantido desde a era imperial. Quer dizer, na década de 30, né, nós vamos ter na Europa, nós vamos ter também no mundo, né, o fim do liberalismo, né, como sistema dominante, né, como sistema de gestão econômica dominante. Né, e vai ser substituído pelo keynesianismo, pelo planejamento, né, pela intervenção do Estado na economia. Bem, e isso nós também vamos assistir no Brasil, nem tanto por influência externa, né, mas devido aos acontecimentos que desenvolveram no nosso próprio país. Mas esse assunto não será abordado. Né? Nós aqui vamos terminar com esse... nosso curso termina em 1930. A partir de 30 nós temos o curso de Economia Brasileira. O vácuo criado pelo virtual desaparecimento da plutocracia paulista, né, e de seus aliados do antigo regime como força política organizada, em meio à grande crise econômica e política que se estende até 1932, acaba também por permitir profundas alterações da composição social e regional dos grupos politicamente hegemônicos na República. Nós estamos aqui falando da Revolução de 30, né? que vai resultar do rompimento do pacto político, né, por Washington Luiz, mas que tem, enquanto isso se processa, né, nós temos, na verdade, uma alteração profunda, né, das correlações de força sociais no Brasil, e também nós temos uma mudança
básica na economia e de modelo econômico. Mas isso tudo será objeto do curso de Economia Brasileira, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, o que o autor faz, Wilson Frist faz, é uma antecipação daquilo que vai acontecer, né? Mas que, em grande parte, foi o resultado do que aconteceu durante a República Velha. Tem-se uma dupla transição, economia primária exportadora, né, para a economia voltada para dentro, né, que é a economia extremamente bem sucedida, né, o modelo econômico de substituição de importações, que grosso modo vai de 1932 a 1982, né, ou até o Collor de Mello, né, que é extremamente bem sucedida, né, extremamente bem sucedida, apesar da crise, não do modelo de substituição de exportações, como erradamente falam os autores, na maioria deles, mas como resultado da crise externa, né, e da decisão brasileira de não realizar a moratória e não de continuar pagando a dívida externa, que inicialmente podia ser até correto, mas depois se transformou numa ideia anacrônica e vai resultar na década perdida, né? Mas depois, o problema começaram depois, na mudança de modelo. E aí, o Brasil, que era a maior economia do terceiro mundo, né, o PIB brasileiro 125%, de 25% a 29% acima do PIB da China, virou esse país que não vai para frente, né? Bem, e nós temos também a política baseada na plutocracia paulista, na verdade, em aliança, né? Em aliança com a plutocracia mineira, né? A economia do café com leite, né? A aliança café com leite, que nasceu, a denominação surgiu durante o governo Campos Salles, né? Por um sistema político mais difuso. Bem, a historiografia tradicional e seus críticos ignoram importantes restrições impostas aos gestores da política econômica pelo potencial de instabilidade de uma economia com enorme grau de vulnerabilidade da posição externa. Estamos falando da economia brasileira durante a República Velha, né? Da consequência importante da política que, em momentos de desequilíbrio macroeconômico causado por problemas no balanço de pagamento, assumia a ajuda e, portanto, a opinião dos banqueiros internacionais ou de seus governos na conformação das opções da política doméstica. E nessa época, prevalecia a chamada política de canhoneira, não é? Que era o fato de que, se você não pagasse a sua dívida externa, né, você poderia ter uma esquadra ameaçando o seu país, não é? Ameaçando o seu país. Então, ou você poderia ter uma intervenção estrangeira. Isso voltou, né? De certa maneira, isso voltou depois da derrubada da União Soviética, promovida pelo Yeltsin, o golpe anticomunista, incentado pelos próprios comunistas para se apropriarem das estatais da União Soviética, né? Isso voltou, né? Porque o mundo, a partir de então, tem sido uma desordem, né? E a política imperialista descarada, né, que nunca tinha desaparecido das grandes potências, principalmente os Estados Unidos, né, que intervém no mundo todo, causa revoluções coloridas, causa essa desordem, essa bagunça que virou o mundo, né, voltou. Mas havia um pouco disso antes, né, já durante a República Velha, havia antes, na verdade, né, antes da Primeira Guerra Mundial. Isso vai mudar com a Primeira Guerra Mundial, né? Havia política das grandes potências, o reparto do mundo, né? Mas havia sempre a subordinação dos países endividados às políticas ou aos países, às potências mundiais, né? Que vão intervir em vários deles, né? Ou vão invadir, o caso da China, né? O próprio Japão foi a economia foi aberta por força, né, da esquadra norte-americana e, de qualquer maneira, os credores, né, eram importantíssimos, os países se endividados, os países subdesenvolvidos,
atrasados, né, endividavam com as potências, com os bancos das potências mundiais e tinham que seguir as políticas, né, recomendadas pelos banqueiros, né, reforçado pelas esquadras, poderosas esquadras de seus países. Bem, mas isso não é assunto desse vídeo. Política econômica na Primeira República. Tendência ao desequilíbrio externo. Bom, a característica básica da economia primária exportadora, né, baseada no início do século XX, era a sua extrema vulnerabilidade a dois tipos de choques externos. As periódicas flutuações abruptas na oferta do café. Por quê? Porque o café, né, estava sujeito a geadas, tá certo? Então isso causava flutuações abruptas e as super safras, as safras extraordinárias. Então isso tudo impactava, né, as contas externas do Brasil e as perturbações da economia internacional. Notadamente as flutuações experimentadas pela demanda nos países centrais e as bruscas descontinuidades do fluxo de capital entre o centro e a periferia. Esses são dois aspectos importantes. O comércio e o movimento de capitais, a entrada de capitais externos. Aliás, isso voltou a condicionar, voltou a condicionar cada vez mais a economia brasileira, né? Por causa da sujeição que ela submeteu a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, dos governos Fernando Henrique Cardoso. E ela, mesmo durante o governo Lula, né, essa sujeição se reduziu um pouco, mas não foi suprimida. Bem, mas o que nós estamos falando aqui é de uma economia primária exportadora, né? O Brasil era um país periférico, né, que exportava produtos primários e importava produtos industrializados. Isso foi superado pelo processo de industrialização, né, que vai culminar, né, com dois momentos importantes. O plano de metas com o JK, no qual nós introduzimos, né, no Brasil, ou desenvolvemos, né, expandimos a indústria de bens duráveis de consumo, o setor automobilístico, né, e também a indústria de bens de capital e de insumos básicos. Esse último setor foi reforçado pelo segundo PND. Né. Na década de 80, nós éramos países praticamente não dependíamos mais dos fluxos de ambas as coisas. Né? Em 1989, por exemplo, o coeficiente de importação do Brasil era de 4% do PIB. Nada, praticamente. É tipo Coreia do Norte. Né? Nós éramos países e exportadores de manufaturas. Bem, e aí nós vamos, depois disso, sofrer processo de desindustrialização, que na verdade começou antes, né? Mas que vai se acentuar muito a partir de Collor e a partir de Fernando Henrique Cardoso. E aí ocorreu a reprimarização da nossa pauta comercial e nós voltamos a depender dos fluxos de capital externo. Isso não está muito evidente por causa do excesso de dólares que existe nos mercados internacionais. Os Estados Unidos emite trilhões de dólares, né, inundou desde o início da década de 2000, né, de 2002, 2003, quando a economia internacional recupera, depois da crise do dot-com, quando vai acontecer o boom causado pelo processo especulativo associado às hipotecas subprime, né, vai desembocar na crise de fim de 2008, né, desde então que o mundo nada em dólares. É claro que isso é um sintoma de que o dólar está perdendo e vai perder a sua posição hegemônica. Né? Aliás, as guerras que nós estamos assistindo, as ameaças de guerra, as intervenções dos países, as revoluções coloridas, é tudo uma tentativa norte-americana de preservar o dólar, né? Que está perdendo, e se perder, quando isso acontecer, os Estados Unidos vai assumir uma posição secundária, né, no mundo. Isso é um problema, por quê? Porque isso pode resultar em alguma guerra, né? Mas o grande esforço norte-americano é um esforço desesperado
desde que a China ultrapassou os Estados Unidos como a primeira potência mundial econômica em 2014, né? Mas meses antes disso, né, o dólar está hoje a grande força da economia americana está assentada no seu privilégio exorbitante, para usar a expressão do de Gaulle, presidente francês de Gaulle, de emitir a moeda do mundo, a moeda principal, a moeda de reserva, né? Mas isso está sendo questionado, principalmente pela China. Daí os Estados Unidos terem elegido a China e a Rússia, porque a Rússia barrou a expansão imperial norte-americana na Síria, né, como seus inimigos, como se eles fossem países párias, países que são agressivos, que ameaçam alguém. Não ameaçam coisa nenhuma. Quem ameaça a história toda, quem tem ameaçado são os países da OTAN, né? São os países do G7, do grupo dos países envolvidos, chefiados, comandados pelos Estados Unidos, né? Os principais países agressivos aí hoje são os Estados Unidos e a Inglaterra. Bem, mas então, o grande e recorrente problema da política econômica durante a Primeira República, né, consistia em isolar a economia de profundos desequilíbrios macroeconômicos provocados por alterações bruscas na posição externa, a que o Brasil está sujeito por razões estruturais. Essas razões estruturais é que foram alteradas, né, pelo processo de industrialização. E só que nós desde estamos voltando para uma economia primária exportadora, né? Bom, sistema político, né? Ao longo da Primeira República, excetuando-se o interregno da Primeira Guerra Mundial, muito pouco feito para reformar a estrutura tributária. Isso é muito importante, né? Porque qual que era o arcabouço tributário? Os principais impostos no período estavam voltados para o comércio internacional. Era a arrecadação do imposto de exportação cabia aos estados. E de importação era o maior recurso da União, que ainda vai recorrer a impostos como consumo, a outros impostos, mas a principal fonte de arrecadação era o imposto de importação. E isso vai permanecer inalterado, com exceção do que aconteceu durante a Primeira Guerra, que nós vamos fazer uma referência mais adiante. Sistema político. Quer dizer, a principal regra não escrita, né, do sistema político brasileiro era o de que o governo federal estaria pronto a apoiar, inclusive se necessário, mando militar, as oligarquias que controlavam o poder nos estados. Essas oligarquias, né, nos estados menores, de modo a facilitar a consolidação e a estabilidade do poder local, as quais, em retorno, representariam o governo federal como uma confortável e dócil maioria no governo nacional. Nós estamos aqui diante do pacto oligárquico. Que oligarquia era essa? A oligarquia dos grandes fazendeiros. Não só os grandes fazendeiros de café, né, que vão se transformar na principal subclasse. Nós temos aí qual era a classe dominante no Brasil? Os fazendeiros. Qual era o grupo mais importante? Eram os plantadores de café, né? Principalmente São Paulo, que vai gerar a principal riqueza do Brasil, que vai ser o café, que vai ser exportado e vai gerar receita para os estados e vai dar condição do Brasil importar produtos manufaturados. E aí vai trazer a arrecadação tributária para o governo federal. Essas oligarquias, né, nós temos um sistema hierárquico dessa oligarquia. A oligarquia cafeeira estava, principalmente quando falamos de São Paulo, de menor importância, tinha também de menor importância do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né?
que eram estados ainda produtores de café, do Vale do Paraíba. Era o café velho, né? O café da região decadente de café. Mas o principal, né, região produtora, estava no oeste paulista. Então, e aí se gerou, os fazendeiros de Minas Gerais eram importantes. Por quê? Porque Minas Gerais tinha 20% da população brasileira. E, portanto, tinha grande participação no colégio eleitoral. O número de votos em Minas Gerais era maior do que de São Paulo, porque cada população era maior. Então, e esses votos, né, eram controlados pelos coronéis, né, era o chamado voto de cabresto. Né? Cabresto. Então, quem controlava esse colégio eleitoral eram os fazendeiros de Minas Gerais, que a maioria não eram produtores de café, né? Tinham fazendas de gado, de produção de outras coisas, mas em geral eram fazendas que se produziam muitas coisas, inclusive particularmente fazendas de gado. Então, onde se produzia leite, né? Aí vem a expressão, né, do pacto político, né? Vai estar aqui entre os fazendeiros, né? Os fazendeiros de São Paulo e os fazendeiros de Minas. Esse aqui produtor de café e os de Minas Gerais produtor de leite. Okay? Economia do café com leite, ou República do Café com Leite. Né? Havia também outros segmentos de classe importante. Do Rio Grande do Sul seria como vai ficar claro durante a década de 30, né, com a Revolução de 30, né, nós vamos ter outros grupos que vão ser importantes, mas os principais eram essa, e na verdade a fratura dessa aliança que vai causar a Revolução de 30. Né. Bom, então, fontes de instabilidade no pacto oligárquico. Nada é para sempre, né? A única coisa que é para sempre é a impermanência, como dizem os budistas. Né? Primeiro, né, possíveis divergências entre as elites políticas dos estados dominantes, São Paulo e Minas Gerais, sobre aspectos fundamentais da política econômica. Nós estamos falando, né, principalmente das consequências, né, da economia sobre a sociedade. Em segundo lugar, a dificuldade ocasional de contentar-se os estados intermediários, como Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco eram grandes estados, né? Com substancial poder de representação política, por causa da população. Né? E peso econômico, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Então, quer dizer, apesar no sistema hierárquico, né, São Paulo e Minas Gerais estarem acima, né, havia de se contentar também, de uma maneira ou de outra. Né, as políticas tinham que agradar, ou não precisam desagradar a todos os estados intermediários. Né, a política tinha que acomodar, de alguma maneira, as elites desses estados. Infelizmente, esse curso não é um curso de política, né? Não é um curso é um curso de economia. Então, nós não vamos poder, e também nós não temos o preparo adequado para isso, comentar as alianças de classe, os problemas gerados, né, nesse período. O protesto de uma minoria, vai ser a classe média, né, que vai crescer nesse período, contra a natureza antidemocrática e centralizadora do regime. Né? Quer dizer, era um regime aparentemente democrático, né? Aparentemente, como a maioria dos regimes pseudo-democráticos no mundo atual, né? Que encontrou crescente ressonância nas classes médias urbanas, emergentes e nas camadas mais jovens da oficialidade das Forças Armadas, especialmente nos anos 20. Né? Vai surgir o movimento, o tenentismo, que vai ser uma força política importante. Bem, isso é o resultado da própria urbanização, da própria industrialização, né? Da próprio crescimento econômico, né? Da diversificação da sociedade brasileira causada pelo... Isso tudo vai ser causado pelo café, né? Pela expansão cafeeira, como nós já vimos em vídeo anterior. E nós vamos entrar na época de ouro da República Velha, que vai de 1900 a 1913.
os governos de Rodrigues Alves e Campos Salles, né? Bem, primeiro, o que aconteceu isso, né? Duas coisas importantes, né? Rápido crescimento das exportações da borracha, né? E o boom dos investimentos europeus na periferia. Isso é muito importante, né? Quer dizer, nós vamos ter no final, a partir de 1870, nós temos a primeira era de globalização financeira que nós tivemos no mundo, né? Que quer dizer, é o chamado período de globalização, e nesse período, como nós vimos no curso de História Econômica Geral, né? Nos países desenvolvidos, o segmento de classe, ou a classe dos capitalistas, né, do capital, o chamado capital financeiro, os banqueiros, né, os investidores, vão assumir o comando da política econômica, vão assumir o comando, né, vão ser a classe mais importante. E isso é que vai levar, né, quer dizer, as exportações de capital passam a ser mais importantes que as exportações de mercadorias. O período do chamado imperialismo de livre comércio da Grã-Bretanha entra no fim, e aí surge a concorrência interimperialista, né? A ocupação do resto do mundo pelos países colonizadores, né? A África é repartida, o mundo é repartido, isso vai levar, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha chegou tarde nessa repartição do mundo. Mas então, o que vai se tornar o principal elemento dinâmico da economia vai ser os investimentos externos. E os investimentos vão se dirigir, né, para os países da periferia, né? Os investimentos da Europa vão para a periferia. Os Estados Unidos não participa desse processo, né? Os Estados Unidos é um país que até a Primeira Guerra Mundial é um país no qual é um país importador de capital, ou se quiser, né, ele só vai se transformar num grande exportador de capital a partir da Primeira Guerra Mundial, como resultado do que houve, né? Os bancos americanos só vão tornar em bancos internacionais como resultado da Primeira Guerra Mundial, no bojo da Primeira Guerra Mundial. Então, esse rápido crescimento das exportações de borracha é o que está apresentado aqui, ó. Quer dizer, na verdade, esse gráfico mostra as exportações de café, tá certo? As exportações de café vão crescer bastante, não é? Mas as exportações de borracha vão crescer mais ainda. E o que é importante, né? A participação da borracha, né, vai subir cada vez mais, vai se transformar em mais ou menos 35%, 30% ou 35% das importações brasileiras. Então, isso é que é importante. A importação de café vai crescer, né, mas vai crescer com problemas, né? Inicialmente, nós vamos ter, no final do século XIX, início do século XX, uma queda das exportações de borracha. E depois nós temos um movimento, que é o movimento cíclico, é o ciclo do café, tá certo? Que vai ser aí afetado, né, posteriormente pela Primeira Guerra Mundial. Mas, então, apesar da tendência do café ser crescente, né, e vai ser importante aí o convênio de Taubaté que nós vamos falar, né, as exportações da borracha crescem muito mais. E como resultado, o crescimento geral das exportações brasileiras, né, que dão o dinamismo da economia brasileira nesse período, né. Então é um dinamismo reflexo, isso era uma característica do modelo primário exportador, né. A dinâmica da economia estava dada pela economia internacional e não pela dinâmica interna, né. Então, vai ter um rápido crescimento da economia, 4% ao ano, não, entre 1900 e 1903. Essa taxa é uma taxa considerada baixa quando a gente acha o
quando examina o período de substituição de importações, né? Mas hoje é uma taxa magnífica, né? Porque quando nós crescemos aí 3% durante o governo Lula, isso foi motivo de festa, né? Isso nós estamos inseridos num processo de estagnação da economia internacional, da economia mundial, causada pelo retorno da hegemonia do capital financeiro, que manda, digamos assim, é o galo que manda no galinheiro, né, a partir de 1980. Bem, então, quer dizer, depois da estagnação de 1890 e 1900, né, com a queda das exportações de café, né, nós vamos ter uma aceleração da industrialização. Por quê? Porque você cresce, primeiro a economia cresce, né? O mercado interno cresce. E apesar de você importar grande parte, a maioria então, dos produtos manufaturados, né, a indústria também vai crescer e vai abocanhar uma parcela menor desse mercado, mas isso vai ser muito importante, né? Você vai ter também um gigantesco esforço de reaparelhamento do sistema de transporte, né? Só que a política monetária vai ser uma política apertada, em parte condicionada por exigência dos credores brasileiros, né? Ainda hoje, assim, o capital financeiro não gosta de juros elevados, de equilíbrio orçamentário, dessas coisas se transformaram, né, em vacas sagradas no Brasil, tá certo? Já a partir de fins da década de 80, né, que é um erro extraordinário, achar que política de equilíbrio orçamentário é bom para os banqueiros, para o país não é, né? Para o crescimento econômico é péssimo. Então a política monetária vai ser apertada, né? O que vai levar à inibição da atividade doméstica, né? Quer dizer, o país cresceu 4%, apesar disso, né? Mas isso nós estamos ainda falando no início da década, no início do começo do século XX, né? Bom, o câmbio vai se valorizar, tá certo? Desde 1902, não? Causando insatisfação dos cafeicultores. Por quê? Porque eles recebiam em R$1.000. Não? Ora, se a taxa de câmbio se valoriza, significa que eles recebem menos R$1.000 por saco exportado. Não? Então é ruim para eles não gostavam, eles gostavam de desvalorização cambial. E aqui está acontecendo uma valorização da Libra. Então, tá certo? A moeda nacional, né? Eles vão receber menos R$1.000 por Libra recebida como venda, Libra esterlina, recebida da venda do café. Bem, em 1905 a moeda vai se apreciar ainda mais, né? E aí os cafeicultores, né, vão pressionar, porque o preço do café está baixo. Mas como que o preço do café está baixo, né? E se você pode ter uma política monetária que vai apreciar a sua moeda? Ora, isso é possível por causa das exportações, que foi possível por causa das exportações de borracha, que vai exatamente nesse período de ouro, vai representar o período de ouro da borracha. Isso é pouco falado, né? Quem comenta esse período fala muito do café, mas esquece da borracha. A borracha foi crucial para gerar essa era de ouro da República Velha, né, em termos econômicos. E, finalmente, o governo vai instituir a Caixa de Conversão, a Caixa de Conversão era um mecanismo, né, do padrão ouro, né? O padrão ouro era, grosso modo, nessa época, os países que ingressavam no padrão ouro, né, os grandes países, né? Estou falando da Inglaterra, da França, né, da Alemanha. O que era o padrão ouro? A sua moeda, era atrelada ao ouro. De que maneira? Através da conversibilidade das notas bancárias. Por exemplo, se você tivesse na Inglaterra, né, uma nota de 10 libras, vinha escrito nela: pague-se ao portador dessa 10 libras esterlinas.
Uai, mas como assim? Uma moeda de 10 libras já é uma moeda de 10 libras, uma nota de 10 libras. Por que vai se converter, vai se pagar por essa nota 10 libras? É porque você podia ir no banco com a nota de 10 libras, uma nota, né? Papel, né? De 10 libras, e o banco te dava o dinheiro. O que era o dinheiro? Era o ouro. Te dava 10 libras de ouro. Dava o equivalente a 10 libras em ouro. Isso era conversibilidade, isso era o padrão ouro. Bom, então no Brasil você podia chegar no banco? Não, não podia. Essa caixa de conversão, primeiro, né, você não recebia ouro da caixa de conversão, você recebia libras esterlinas. Então não era um padrão ouro, era um padrão ouro-libra. Ouro-libra. Tá certo? Bem, então... Bem, em 1906 vai haver um aumento do desequilíbrio no mercado internacional do café, com a esperada super safra. E aí vai se gerar o convênio de Taubaté, né? Que vai ser um convênio, né? No governo, quer dizer, qual que foi o esquema estabelecido no convênio de Taubaté? Foi um convênio entre os principais estados produtores de café, né? Ou você, com financiamento externo, você iria reter os estoques de café. Você ia comprar o café excedente, né? Ele não iria ao mercado. E aí você coloca isso em grandes armazéns e o dia que, para evitar que o preço de café caia no mercado internacional, caia mais. O dia que o preço recuperar, você vende o café estocado, né? Então você vai fazer isso com financiamento externo, né? Você vai pagar os juros desse financiamento com o imposto do café sobre o café exportado. E como é que você paga o principal? Vendendo o café, né? O dia que você vender o café, você tem o dinheiro, né? Você vai vender em libras, então você tem as libras necessárias para pagar os empréstimos dos banqueiros internacionais. Então esse foi o convênio. Inicialmente o governo federal não participou, mas depois vai participar do mesmo, né? Em 1907, aí estoura uma crise internacional. Está até aqui a notícia, ó. Wall Street in Panic as Stock Crash. Né? Quer dizer, Wall Street é a bolsa de valores, né, dos Estados Unidos, Nova York, né? Então, que é na rua de Wall Street, né? Então, Wall Street entrou em pânico, né? Os investidores entraram em pânico, né? Porque a bolsa de valores, né, as ações, crash, trombaram, caíram. Isso é o crash, caíram. Queda da bolsa de valores, né? Bom, então com isso se tornou impossível rolar os empréstimos internacionais. Por quê? Porque você não tinha crédito, né? Ninguém quer dar crédito durante um período de pânico. E aí o governo fica com medo de que se esgotem as reservas da Caixa de Conversão. Reservas de libra, que vai se esgotar, na verdade, vai diminuir muito. Aí o governo federal decide apoiar o processo de valorização, que é o convênio de Taubaté, que criou o programa chamado Programa de Valorização do Café. Quer dizer, era esse esquema de você reter, né? Que é o esquema que todo comerciante fala, né? Com os comerciantes de produtos primários, né? De milho, feijão, etc., compram na safra. E aí retém o produto. Quando os preços ficam remuneradores, né, eles soltam os estoques. Quando está embaixo, eles retêm o estoque. Esse é o papel do comércio, né? O grande comércio é assim. Então, o que se estava criando era um mecanismo semelhante, né? Que foi estabelecido pelo convênio de Taubaté, né? E aí o governo, né, vê que precisa da receita de exportação do café. E aí passa a apoiar o convênio de Taubaté para que o preço, evitar a queda de preço do café, continuação, para que o preço do café se recuperasse, né? E aí as receitas de exportação, né, vão aumentar. E aí ele vai poder, né,
pagar os empréstimos internacionais. Então é esse o mecanismo, essas razões que levaram o governo federal a participar é, do da valorização do café, né? Da política de valorização, ou seja, o que foi estabelecido no Convênio de Taubaté. Mas só que em 1908, né, houve a normalização, ocorreu a normalização das condições financeiras internacionais. Né? E aí vem o retorno dos investidores do capital estrangeiro para o Brasil. Né? Os empréstimos voltam, capital, você passa, né, a ter acesso ao crédito internacional. E aí você pode rolar sua dívida. Né? Você rola a dívida com nova dívida. Muito bem, né? E o aumento dos preços da borracha. O período de áureo da borracha vem aí, né? A economia brasileira entra um ciclo de expansão que vai até 1913, né? E aí em 1913 cai a borracha e acabou o ciclo de expansão. Aqui está, né, a balança comercial brasileira, né, o ciclo de expansão, né? Observe que inicialmente nós temos, né, a queda, né? Aqui tem as exportações totais, não do café, tá certo? As importações estão em vermelho, né? Mas observe que vai ter um ciclo de expansão, né? Ciclo de expansão, que começa em 1901 até depois de ter uma queda, né? Até 1907, né? Aí vem a crise de 1907. A crise de 1907, né, causa, né, uma queda, né? Aqui tem uma queda das exportações brasileiras, inclusive da borracha. Mas depois, né, acaba as exportações, pulam, né? Pulam. E aí vem nova crise econômica, de 1900, crise internacional, de 1913. Né? E aí as exportações caem, tá certo? As exportações caem. Né? Ok? Só que depois elas vão cair aí também, não só por causa disso, por causa do fim do ciclo da borracha. Porque a partir de 1912, exportações de borracha, o preço internacional da borracha desaba, por causa da entrada no mercado da produção do sudeste da Ásia, né? Das grandes plantações de Hevea brasiliense, né? Da seringueira no sudeste da Ásia. O custo de produção deles vai ser muito menor do que o custo. Nós já vimos isso em vídeo anterior sobre a borracha, né? Então, sobre a economia da borracha. Então, isso vai causar o colapso das exportações brasileiras a partir de 1914, né? Apesar de que a Primeira Guerra Mundial deu um aumentozinho das exportações de café do Brasil, mas a partir de 1900, quer dizer, o debacle ocorre a partir de 1912. 1912, 1913 são os últimos anos de exportação significativa de borracha. E aí acabou o ciclo da borracha, acabou o período de ouro da República Velha, né? E aqui tem, né, o comportamento do PIB brasileiro, tá certo? Observe que em 1907, né, PIB do total, que é o azul, e esse roxo, né, é o PIB industrial. Observe, né, que o que acontece, né? Você vai ter, né, um período de, primeiro, 1901, a economia cresceu muito, depois caiu, tem uma pequena, tem um, né, colocar assim, né? Tem um ciclo de expansão, de crescimento cada vez maior, né? Aí chega em 1907, né? Desaba, tá certo? Desaba, né? A produção industrial ainda foi expressiva em 1907, mas em 1918, onde vai fazer sentir os efeitos da crise, né? A produção industrial cresceu zero, né? E o PIB cresceu negativamente, ou seja, caiu, tá certo? Aí tem a recuperação de 1909, né? Aliás, esses grandes saltos é porque quando você entra na recessão, na saída da recessão causada por situação internacional, a saída da recessão você cresce mais ainda, né? E aí você vai, né? O PIB entra no novo ciclo de expansão, né? Tá certo? A partir de 1908, quer dizer, 1909, né? A partir de 1909, né, você tem
E aí tem outro tombo causado pela crise de 1920, 1903. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, que começa, a Primeira Guerra Mundial, que começa em agosto de 1913. Não, 1914, desculpa. Bem, aqui, né, tem os períodos. Né? Esse período aqui, inicial, é o período de desvalorização cambial. Desvalorização cambial. É muito nítido, né? Causado por quê? Causado pelos problemas do café, tá certo? Que vai ser enfrentado pela desvalorização cambial, né? Que acaba, né? Acaba desculpe, os problemas do café, 1901 até 1890. Né? O café, na verdade, vai entrar em crise, né, a partir de 1894, 95, é que você tem Mas você já tem uma tendência de queda do preço do café no mercado internacional. E aí você tem primeiro uma queda abrupta, depois menos abrupta. Então, essa queda, essa desvalorização cambial está associada à fase descendente do ciclo do café, tá certo? Queda dos preços internacionais do café, né? Nós vamos ter aí no final da década de 1890, né, a crise do Barings, do Banco Barings, nos Estados Unidos, né? E aí nós temos uma crise internacional que vai afetar o preço do café também. Então, esse movimento de queda, né, de queda do café, vai levar à desvalorização da moeda brasileira, do R$1.000. Só que a partir de 1898, né, inclusive você vai receber recursos externos, você tem um período, você tem uma valorização expressiva, depois você tem a estabilização, né, depois nova valorização. Parte desse movimento é resultado das negociações do Brasil com a Casa Rothschild, que era a principal credora do Brasil. O Brasil vai ter que implementar políticas de valorização da moeda por conta, políticas essas exigidas pelos credores brasileiros. É isso que vai levar esse movimento de valorização do câmbio, que afeta negativamente os exportadores brasileiros, né? A classe dominante são os fazendeiros de café. Então eles começam a reclamar, e você cria a caixa de conversão, né, exatamente para evitar valorização cambial. E aí você tem um período de estabilidade do câmbio. É isso que vai acontecer. Ok? Que nós falamos anteriormente. Então está aí o gráfico confirmando aquilo que nós comentamos e especificando em termos de tempo, né? Bom, em resumo, a adoção do padrão ouro. O que é a adoção do padrão ouro? É a instituição da caixa de conversão. E não era um padrão ouro, é melhor dizer padrão Libra, né? Libra esterlina. A adoção do padrão ouro pelo Brasil em 1906 vinculou a estabilidade monetária doméstica ao comportamento do balanço de pagamento. Por quê? Porque se você tiver um saldo positivo, né, no balanço de pagamentos, né, quer seja pelo balanço comercial, pelo aumento das exportações, né, de café e de borracha, né, ou quer pela entrada de capitais, né, pelos empréstimos que o Brasil conseguiu, ou pelo capital que veio para o Brasil, que vai investir no gás do Rio de Janeiro, né, nos portos, nas ferrovias, né. Então, esses fluxos externos, né, quer dizer, o saldo do balanço de pagamentos, quando você tem um saldo, você tem um aumento da oferta de crédito doméstico, então a economia cresce. Agora, né, quando você tem o contrário, quando você tem um déficit no balanço de pagamentos, né, cai o crédito interno, diminui o que se chama oferta de moeda. Então, na verdade, o crédito interno, a taxa de juros vão se elevar, tá certo? E os prazos dos financiamentos vão ser reduzidos e os bancos vão se negar a emprestar mais ou a renovar os empréstimos realizados.
Isso vai acentuar, portanto, o caráter procíclico do modelo primário exportador, né, que depende da dinâmica do setor externo da economia, né? O caráter procíclico dos déficits e superávites externos, que nós acabamos de falar, né, da economia primária exportadora. Por causa disso, até o início da guerra de 1914, os acontecimentos exógenos que afetariam os mercados internacionais do café e da borracha e o fluxo de capital europeu de longo prazo, é o que nós falamos, né, seriam decisivos para a determinação do nível da atividade interna da economia. Quer dizer, se torna de economia reflexa. Nós estamos voltando a ser, certo? Com o funcionamento da caixa de conversão, entraria em ação um mecanismo de ajustamento tradicionalmente associado à operação normal do padrão ouro. Aliás, que os livros estão errados, né? Eu tenho um texto sobre isso, sobre o padrão ouro. Está publicado, né? Quem quiser entra, está na revista Economia e Sociedade, né? Que é uma visão diferente de como realmente o padrão ouro funcionava. Mas o que ele fala aqui não é muito diferente do que funcionava mesmo, não é? Na ausência de eventos exógenos que sustentem um crescimento contínuo das exportações, né, como a expansão, o aumento crescente da demanda por café nos Estados Unidos, que é o nosso principal comprador, né, essa era de ouro da economia exportadora pode durar somente enquanto persistam, na escala apropriada, os influxos de capital. Quer dizer, se a demanda de café, ou a demanda de borracha, porque a demanda de borracha acabou em 1912, 13, né? Acabou não, mas ela teve um debacle, não, os preços foram lá para o chão. Não? Então, nesse caso, o que vai ter? Depende do influxo de capital, porque você precisa ter superávit na balança de transações, né? No balanço de pagamentos. Se esses se retraem depois de estabelecida a tendência declinante da balança comercial, quer dizer, se a balança comercial, se o saldo diminuir, não tem problema, se aumentar a entrada de capitais. Agora, se os dois abaixarem, aí você está mal, né? Os resultados podem ser desastrosos devido à rapidez com que os reajustamentos subsequentes se processam. Por causa da defasagem na resposta da demanda das importações, da contração automática do crédito, quer dizer, o que acontece? Né? Você tem um déficit no balanço de pagamentos. E aí diminui, né, a oferta de crédito, porque diminui a oferta de moeda, denominada oferta de moeda. Ocorre que os bancos, aquilo que nós falamos, os bancos vão reduzir o crédito. Só que essa redução do crédito leva tempo para impactar a queda das importações. Por que leva? Porque você tem uma retração da economia, do nível de atividade da economia, e isso leva um tempo para acontecer. Para depois isso acontecer, levar à queda das importações. Então tem uma defasagem, né? Tá certo? Ou seja, então há uma súbita deterioração da posição externa. Quer dizer, na verdade já teve antes, né? Porque o que causou, qual que é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, bom, você tem um déficit no balanço de pagamentos. Isso vai causar, né, a contração do crédito. E a contração do crédito vai levar, né, posteriormente a uma redução das importações. Mas enquanto essa redução não ocorre, o que acontece? O balanço de pagamentos continua se deteriorando. Né? É essa, né? No curto, é o que se diz aí, uma súbita deterioração da posição externa é inevitável a curto prazo. Bom, porque seu nível de importações continua alto, né? Continua alto. Se a perda de reserva divisível pode ser sustentada por um longo período, a redução das rendas monetárias que ela acarretará poderá vir a corrigir o desequilíbrio externo. Quer dizer, qual que é o mecanismo? Né? O mecanismo é o seguinte, tem um déficit na balança comercial, na balança de pagamentos. Aí, isso causa uma redução do crédito doméstico. O crédito doméstico, amanhã, vai causar uma queda, uma redução das importações. Aí cai as importações, você equilibra o balanço de pagamentos. É esse o mecanismo, né? Mas e nesse interregno, né, entre o equilíbrio, o desequilíbrio e o novo equilíbrio,
você tem que ter reservas internacionais. Se você não tiver, você vai entrar numa crise externa. Então, se a perda de reservas necessária é grande relativamente à base monetária também, né, o choque monetário automático gerará uma grande crise de grandes proporções. Ou seja, o que está falando é o seguinte: se a redução, o déficit de balanço de pagamento for muito grande, isso pode causar uma contração muito violenta do crédito. E aí você pode gerar uma crise de grandes proporções. É isso que ele está dizendo. Bom, até 1911, os crescentes déficits orçamentários, isso é outra história, né? Por quê? Porque, apesar da situação ter sido equilibrada, né, durante o governo orçamentário, porque durante o governo Rodrigues Alves, por que foi? Por exigência dos credores brasileiros, né? Então você, Rodrigo, equilibra o orçamento, fica tudo belezinha do ponto de vista das finanças públicas. Mas aí, né, posteriormente, depois do governo Campos Salles, né, você vai se engajar num grande projeto de obras públicas, né? Nós temos, durante o governo, aliás, já isso começa no Rodrigues Alves, né? Você tem a urbanização do Rio de Janeiro, né? Você tirou as favelas, as casas pobres, criou as favelas, e tirou as casas pobres que estavam no Rio, né? na região plana do Rio de Janeiro. Aí os pobres vão para os morros, né? Vão viver em favelas, vão reconstruir suas casas só nas favelas, né? Inclusive vai ter a revolta da vacina, né? Não é igual a que tem hoje, né? Tem protesto por causa de vacina, né? Mas o que acontece foi por causa do lockdown, né? Mas na época você teve uma campanha de vacinação, né? No Rio de Janeiro foi extremamente importante para acabar com a febre amarela, né? Mas o jeito que ela foi engendrada foi um problema, né? Teve uma revolta dos pobres contra a campanha de vacinação. Isso é outra história. Isso é muito interessante, mas não é o objetivo de nossos comentários hoje, né? Mas então o governo vai ter reforma nos portos, a expansão da rede ferroviária. Isso tudo começa no Rodrigues Alves e continua do governo Campos Salles. E aí o que vai acontecer, né? Vai surgir um déficit orçamentário e esse déficit vai crescer, né? Vai reaparecer em 1908, né? Puderam ser financiados por meio de vultosos empréstimos associados ao programa de obras públicas. Não tem problema, porque você toma dinheiro internacional, ok? Mas o crescimento da despesa governamental preocupa os credores. Aí, por isso é que não pode ter déficit, porque os credores ficam preocupados. Eles é que comandam hoje no Brasil. Por que você tem essa obsessão com o equilíbrio orçamentário? Porque o desequilíbrio orçamentário preocupa os credores que mandam no país, que mandam no mundo hoje, né? Por isso que o mundo está uma bagunça, porque banqueiro mandar no mundo dá essa confusão geral, né? E Deus queira que não desemboque uma guerra, né? Quase ocorreu em 2014, quase ocorreu, por pouco não ocorreu, né? Com a eleição do Trump, afastou-se o espectro de uma guerra, porque a Hillary Clinton, né? Se tivesse ganho, provavelmente ela causaria uma guerra, porque ela estava disposta a peitar os russos, né, em potência nuclear, superpotência nuclear na Síria. Mas aí o Trump ganhou, né? E agora o Biden ganhou, voltou para o país democrata, e o Biden já está mostrando aí que quer o confronto com a Rússia e com a China. O sujeito, tá certo, fumou maconha estragada, né? Não é possível, né? Ter uma guerra, porque a guerra hoje seria a guerra nuclear, né? Começa com uma guerra convencional e o lado que estiver perdendo recorre às armas atômicas. Aí metade do planeta fica inabitável, né? E aí, o que vai acontecer? Bom, com centenas de milhões de mortos, né? Deus me livre, né? Aí Hitler vai se virar um criminoso fichinha perto do que pode acontecer. Bem, os preços da borracha começam a cair depois do pico de 1910.
mas houve substancial aumento do preço do café a partir de 1910, resultante do sucesso final do programa de valorização. O programa de valorização está dando resultado bom, né? Entretanto, em 1913, uma ação antitruste movida pelos Estados Unidos contra os detentores de parcelas de estoque de café da Superfrafra de 1906, comprados com aval do governo brasileiro, ainda não vendidos retidos em Nova York, obrigou a venda desses estoques, revertendo a tendência dos altos de preço. Ok? E aí, para mal dos pecados, o que vai acontecer? Vai acontecer a queda da borracha, né? Mas a queda... Então vai conjugar, né, dois fenômenos negativos, né? Tá certo? Né? O urubu, quando está pesado, até na pedra atola, né? Quer dizer, o urubu da economia brasileira estava pesado, porque além desse problema, né, que obrigou, né, a venda dos estoques que estavam sendo mantidos em Nova York, o que você vai ter? Você vai ter a queda das exportações de borracha. Então, isso vai levar à perda das reservas de conversão, crise de liquidez, e a economia brasileira entra numa recessão antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial. Mas aí, né, o problema da guerra, os efeitos da guerra sobre a economia brasileira vão ser examinados no próximo vídeo. Então, nós agradecemos a todos pela atenção e esperamos contar com todos no próximo vídeo, continuando a novela sobre a economia e a política econômica durante a República Velha.